Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares, como é que elas influenciam as propriedades das substâncias, como é que elas são classificadas. Mas antes, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Para a gente entender um pouco sobre forças intermoleculares, eu preparei para vocês um mapa conceitual onde consta os principais conceitos que envolvem esse tema que é forças intermoleculares. Quais são as principais informações que a gente precisa saber, quais são os principais conceitos que a gente precisa estudar quando for se deparar com esse conteúdo. Algumas substâncias como a água possuem a mesma composição química, né? H2O, as mesmas moléculas. Contudo, as suas propriedades físicas são diferentes. Um exemplo bem comum do nosso cotidiano para a gente entender como as forças intermoleculares influenciam nas substâncias é, por exemplo, a água. A água é uma substância que possui a sua mesma composição molecular, H2O, independente de onde ela é encontrada, por exemplo, no lago, na geladeira, na nuvem, no ar. Então ela vai ter a sua mesma composição, H2O, e ela tem as suas mesmas propriedades químicas, mas as propriedades físicas da água são diferentes. Ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido, no estado de vapor, e essas propriedades físicas são decorrentes ou são influenciadas principalmente pelas forças intermoleculares. E as forças intermoleculares são as forças que atuam entre essas moléculas, com maior intensidade ou com menor intensidade, e isso reflete nas suas propriedades físicas principalmente. Portanto, forças intermoleculares são as forças que existem entre as moléculas. Podemos comparar a intensidade das forças entre as moléculas, por exemplo, no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido. No estado gasoso, a força ou a intensidade da força de interação entre as moléculas é praticamente desprezível. No estado gasoso, as moléculas estão muito separadas e sofrem movimentos caóticos constantes. Já no estado líquido, as forças intermoleculares são suficientes para manter as moléculas próximas. No estado sólido, as forças intermoleculares são suficientes para manter as moléculas praticamente paradas. E por isso que no estado sólido as moléculas ocupam um arranjo tridimensional, ou seja, cada molécula está no lugarzinho dela bonitinho, separado. Existem três principais tipos de forças intermoleculares. São força do tipo dipolo-dipolo, força de dispersão de London e ligação de hidrogênio. Também existem as forças do tipo íon-dipolo, que são importantes nas soluções. As forças de dispersão de London ocorrem entre qualquer tipo de moléculas, sejam elas polares ou apolares. Isso acontece devido a um dipolo instantâneo que acontece com o movimento de um elétron de um átomo. Para a gente entender as forças de dispersão de London, eu ainda poderia usar como exemplo, imagina que a gente tem um mar de átomos neutros e de repente o elétron começa a se movimentar. Esse movimento do elétron vai se refletir no átomo vizinho, no outro átomo vizinho, e assim por diante. As forças vão começar a se dispersar, os elétrons vão começar a se movimentar. Então esse mar vai começar a ficar agitado e aí se dispersando essas forças. A gente pode usar então esse conceito para facilitar o entendimento sobre como ou o que é a força de dispersão de London, que é mais uma vez ocasionada pelo movimento de um elétron instantâneo e que vai causar um movimento nos outros elétrons vizinhos dos átomos vizinhos e assim sucessivamente. Já as forças do tipo dipolo-dipolo acontecem entre moléculas polares. Geralmente, as moléculas polares possuem dois polos, esses polos se atraem, se repelem, e isso ocasiona esse tipo de força, no caso, força dipolo-dipolo. As forças do tipo dipolo-dipolo são interações fracas, né? São ocasionadas por atrações eletrostáticas entre os polos diferentes de moléculas polares que estão próximas, quanto estão próximas umas das outras. Então, o polo positivo atrai o polo negativo e assim vice-versa. A intensidade das forças do tipo dipolo-dipolo e de dispersão depende de alguns fatores. A intensidade das forças de dispersão e do tipo dipolo-dipolo vai depender de alguns fatores. Vai depender da polaridade, vai depender da polarizabilidade. Polarizabilidade é a facilidade com que a distribuição de cargas em uma molécula pode ser distorcida por um campo elétrico externo. A intensidade dessas forças também vai depender do tamanho e da forma espacial da molécula. As forças do tipo dipolo-dipolo aumentam em intensidade com o aumento da massa molar. Nesse contexto, a forma molecular também é importante.
Já as ligações de hidrogênio ocorrem em compostos com ligações do tipo oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio e flúor e hidrogênio. As forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio são geralmente mais fortes do que as forças do tipo dipolo e dispersão de London. E voltando ao nosso mapa conceitual, outro conceito importante que a gente tem que atentar é o de viscosidade. Mas o que é que causa a viscosidade nos líquidos, por exemplo? Vai ser a intensidade da força intermolecular. Quanto maior for a força intermolecular, maior vai ser a viscosidade nos líquidos. Ainda falando sobre os líquidos, a tensão superficial nos líquidos também aumenta à medida que aumenta as forças intermoleculares. A tensão superficial é a medida da tendência de um líquido manter uma área superficial mínima. Outro conceito importante no nosso mapa conceitual seria a ação capilar. E o que é ação capilar? Ação capilar significa a aderência de um líquido às paredes de um tubo. Um exemplo bem comum no nosso cotidiano é quando a gente está tomando alguma coisa com canudo, né, a água, por exemplo, e aí você olha bem de perto o canudo, você vê que a água faz uma leve inclinação nas paredes, né, do tubo. Então é como se a água estivesse subindo sozinha nas paredes do tubo. Isso é consequência da ação capilar. Seguindo o nosso mapa conceitual, a gente pode falar também da mudança de fase, né, ou de estado físico da matéria, que também depende, né, dessas forças intermoleculares, né, da intensidade dessas forças intermoleculares. Ou melhor, as forças intermoleculares também vão influenciar nesse processo de transformação ou de mudança de fase da matéria, do sólido, do líquido para gás e vice-versa. Uma substância pode existir em mais de um estado da matéria ou fase. As mudanças de fase são transformações de um estado para o outro. A mudança de estado de sólido para líquido, fusão. A mudança de estado sólido para gás, sublimação, de líquido para gás, vaporização, são todos processos endotérmicos, ou seja, absorvem calor. Com isso, calor de fusão e calor de vaporização são todas grandezas positivas. Esses processos de mudança de fase, quando inversos, são exotérmicos, ou seja, liberam calor. Seguindo nosso mapa conceitual, dois conceitos importantes são sobre temperatura crítica e pressão crítica. A temperatura crítica é a temperatura mais alta na qual um líquido pode formar-se. Já a pressão crítica é a pressão necessária para liquefazer um gás à temperatura crítica. Já a pressão de vapor indica a tendência de um líquido de evaporar. E o que são sólidos cristalinos e sólido amorfo? Um sólido cristalino é que tem todo o seu arranjo das moléculas, ou seja, a distribuição das suas moléculas todas organizadinhas, todas bonitinhas, todas organizadas. Já no sólido amorfo não existe essa organização. É como se todas as moléculas estivessem bagunçadas. Assim a gente consegue entender melhor a diferença entre esses dois conceitos. Ainda sobre sólidos, a gente tem o conceito de sólidos moleculares. Esses sólidos moleculares são formados por moléculas e mantidos por forças intermoleculares. Esses são macios e têm baixo ponto de fusão. Já os sólidos covalentes são sólidos mantidos por forças, ou melhor, por ligações covalentes entre seus átomos e são duros e possuem alto ponto de fusão. Já os sólidos iônicos são duros, quebradiços e têm também alto ponto de fusão. E para fechar o nosso mapa conceitual, tem o conceito de sólidos metálicos. Os sólidos metálicos são formados por cátions. Já os sólidos metálicos consistem por cátions metálicos, ou seja, são formados por cátions metálicos mantidos unidos por um mar de elétrons. Isso vai resultar em sólidos metálicos com diferentes propriedades. Bem, pessoal, é isso. A gente finaliza o nosso mapa conceitual com esses principais conceitos que envolvem a área de estudo da química, que é forças intermoleculares, o tema dessa videoaula. Então, não se limitem a esse mapa conceitual. Aqui só tem os principais conceitos que envolvem essa temática. Mais uma vez, não deixe de ler o texto básico, o livro, que é fundamental, importância, que é a fonte de conhecimentos, se atualizarem sobre esse assunto, onde é que a gente pode aplicar esses conceitos, como é que a gente interliga esses conceitos com outros conceitos de outras áreas. Não deixem de buscar outras fontes, como vídeos, artigos científicos, enfim, são outras fontes de informações para que a gente possa se aprofundar nesse tema. Aqui esse mapa conceitual mostra os caminhos, como é que a gente pode seguir e destaca os principais conceitos.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte, comenta e compartilha.